Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João, capítulo 4. A partir do versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Aqueles que puderem ficar em pé, eu convido a ficar em pé para a gente acompanhar a leitura da palavra em reverência. Está escrito assim: quando os fariseus ouviram o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó era seu filho José. Então estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Então disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo vem, e quando ele vier, ele nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Naquele momento chegaram seus discípulos, e maravilharam-se de encontrá-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ele ser o Cristo? Amém? Podem sentar. Essa história ela é bastante conhecida por nós cristãos, a história da mulher samaritana. A história da mulher samaritana é a história de uma mulher comum, de uma dona de casa comum, com seus trabalhos e com seus afazeres diários, com as suas tarefas do dia a dia. E naquele dia em especial, ela tinha uma tarefa que era de pegar água para poder abastecer os seus vasilhames, abastecer os seus recipientes em casa, para que aquela água pudesse servir depois para uma lavagem de mão, uma lavagem do rosto, escovar os dentes,
tomar um banho e até mesmo cozinhar. Era uma mulher comum em um dia comum, que sai para uma tarefa comum do seu dia a dia. Ela vai então ao poço de Jacó, também conhecido como poço de Sicar, por causa da cidade que era chamada Sicar, e antes de ser Sicar era chamada de Siquém. Então o poço de Jacó é tão conhecido como poço de Jacó, fonte de Jacó ou fonte de Sicar. Todas essas três palavras ou frases trazem ao conhecimento daquele poço. Ela era, ou ele era um poço, onde a comunidade ia para poder pegar e tirar água para os seus afazeres diários. Era um lugar onde a comunidade se deslocava para tirar água, para poder dar de beber ao gado, às cabras, às ovelhas, e também para o seu próprio uso, ou para o uso próprio deles. E assim aquela mulher, nesse dia comum, através de um trabalho comum e de uma tarefa comum, ela vai ao poço de Jacó. Mas aquela ida ao poço de Jacó mudou a história dela e transformou a história dela, porque ela se encontrou com Jesus. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, e o que eu quero que você grave, é que Jesus, ele nos faz uma proposta de um relacionamento duradouro e eterno. Aquela mulher, ela vai exatamente ao meio-dia, às 12 horas, porque era um horário deserto, em que não tinha ninguém naquele horário para poder pegar água daquele poço. Ela não queria ser vista, ela não queria ser incomodada, então ela sai exatamente em um horário em que não há movimento nenhum, porque todo mundo está nos seus afazeres, ou nas suas tarefas, ou nos seus trabalhos. Lá na cidade, o poço de Jacó ficava a uma certa distância, separado no campo, longe dos trabalhos do dia a dia, longe da convivência diária. E aquela mulher, por ser uma mulher simples, uma mulher pacata, uma mulher solitária e uma mulher reservada, ela pretende ir àquele local exatamente sozinha, para não ser vista e também não ser incomodada. Talvez ela não queria ser incomodada por causa da sua vivência, por causa dos seus relacionamentos. Talvez ela não queria ser incomodada por causa dos seus relacionamentos, os relacionamentos que possivelmente não deram certo, relacionamentos que possivelmente não foram duradouros e não foram adiantes, porque o texto nos diz que aquela mulher teve 5 maridos. Ela conviveu com 5 maridos dentro dos padrões sociais e éticos de uma sociedade que era bastante exigente, de uma sociedade que estava seguindo os preceitos, as normas e os conceitos estabelecidos por Deus na união e na reunião de um homem e de uma mulher. Ela teve 5 maridos, cada um deles um marido diferente, que de certa forma ou acrescentou algo a ela ou tirou algo dela. Mas a palavra vai nos dizer que agora ela já estava no 6º relacionamento, e que esse 6º relacionamento era totalmente fora dos padrões dos relacionamentos anteriores, porque nos anteriores ela estava casada, mas nesse ela estava apenas convivendo com um outro homem que já era casado. É por isso que Jesus diz: vai e chame o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: agora você diz a verdade, porque este com quem você está não é seu. Isso nos mostra que tudo aquilo que parece até ser normal na nossa sociedade, parece ser normal, mas não é normal. Segundo a Escritura, não segue os padrões estabelecidos por Deus, que fez o homem, que fez a mulher, e diz: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então o padrão bíblico de união e de unidade, de intimidade entre homem e mulher, abençoado por Deus exatamente dentro de um padrão do casamento. É por isso que a palavra vai nos mostrar aqui que os relacionamentos que aquela mulher teve com esses homens, com esses 5 maridos, que a gente não sabe nem se eles ainda permaneceram vivos, ou porque ela separou deles, ou se eles já eram mortos e por isso, por ser viúva de um, casou com outro. E assim ela foi tendo várias experiências para poder buscar satisfazer um vazio interior, uma alegria, uma felicidade que ela não tinha em vários relacionamentos, e quando não encontrou em 5,
porque os 5 também se desfizeram, agora ele estava em um outro relacionamento, mas esse último relacionamento que ela estava, ela mesmo questiona e ela mesmo diz, e ela mesmo reconhece que não tinha marido. Por isso, quando Jesus chega e se aproxima daquela mulher, e ele começa um diálogo e uma conversa com ela, ele começa a estabelecer um relacionamento com aquela mulher, é porque Jesus quer estabelecer um relacionamento eterno e duradouro para com todos e para com aqueles que se aproximam da sua presença. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus se aproxima dela, Jesus não fica questionando, não fica julgando, não fica dando conceitos ou recriminando o fato da vida como aquela mulher estava vivendo, mas o que Jesus traz para ela é uma nova proposta de aliança, é uma nova proposta de relacionamento, uma aliança que não é colocada no dedo, mas uma aliança que é formada no coração, uma aliança que não se está aqui simbolizado por essa que na minha mão está, mas uma aliança eterna, infinita e duradoura com o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele nos busca, Ele busca cada um de nós para que com Ele a gente tenha um relacionamento duradouro, eterno, alegre, feliz e que dure para toda a vida, porque a aliança que é estabelecida em Cristo, ela jamais será quebrada. As alianças que aquela mulher teve com os 5 maridos, quebrou-se. Se foi, se desfez, por que razão? Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus diz que o relacionamento agora que ela estabelece com Jesus Cristo, esse jamais se quebrará, esse jamais se romperá. Então a minha palavra para você essa noite é: não importa a sua situação social ou conjugal ou relacional, o importa é que Jesus quer ter um relacionamento contigo, duradouro, eficaz e eterno. Todos os relacionamentos que a gente tem, ou que a gente já teve, ou que a gente possa vir a ter, em todos eles é possível que a gente sofra danos. É possível que através desses relacionamentos a gente sofra decepções, porque isso é normal do homem. O homem, ele é imperfeito, mas Jesus Cristo, ele é a perfeição de Deus, que nos traz para a sua presença, para que por meio dele possamos ter uma verdadeira aliança e um relacionamento eterno e duradouro. Então aprenda isso: quando Jesus ele se aproxima com a intenção de estabelecer conosco um relacionamento eterno e duradouro. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que Jesus, ele é a fonte de todas as nossas necessidades. A mulher, ela vai à tarde à fonte de Jacó, e o objetivo dela era tão somente pegar água, encher seu cântaro e voltar para casa. Mas algo de especial aconteceu naquele dia comum, que transformou aquele dia em um dia excepcional. Algo aconteceu naquele dia que transformou um dia qualquer em um dia especial na vida daquela mulher. É a mesma fase, é o mesmo dia em que você entregou o seu coração a Jesus e você passou a viver novas experiências de alegria na presença dele. A palavra vai dizer que ele teve um encontro, ou melhor, ela teve um encontro com o homem, e ela vai até a fonte de Jacó e ela encontra a fonte da vida, que se chama Jesus Cristo. Ela vai até a fonte de Jacó para poder tirar água, e ela encontra a fonte das águas, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque a gente aprende e entende aqui que Jesus Cristo, ele é o suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Segunda verdade, Jesus, ele é a fonte de todas as nossas necessidades. Aquela mulher, ela vai ao poço para saciar um desejo, uma vontade física, para obter algo material para a sua satisfação daquele momento. Mas Jesus lhe dá algo mais. Jesus lhe dá algo que cumpre, ou que pode, dizer assim, trazer suficiência às suas necessidades espirituais.
As necessidades físicas a gente acha, encontra, a gente busca neste mundo e nessa terra. Mas as necessidades espirituais, só o Senhor Jesus pode nos dar e partilhar. Porque Jesus, Ele é a verdadeira fonte das nossas necessidades. A Bíblia vai dizer que estava escrito, e Jesus falou que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Não havia em Cristo necessidade alguma para Ele mesmo. Não havia em Cristo nada que fosse vazio para que Ele buscasse passar por Samaria para poder preencher ou ter uma nova experiência. A palavra nos diz, mas que era necessário Jesus passar por Samaria. E quando aquela mulher chega ao poço de Jacó, Jesus já estava no poço. Antes de você pensar, antes de você clamar, antes de você orar, antes de você interceder, antes de você pedir, Jesus já chegou primeiro. Antes de você pensar quais são as suas necessidades, antes de você pensar quais são os seus desejos, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, antes de você arquitetar como obtê-lo, Jesus já chegou primeiro. Ele já chega primeiro com a solução na mão para poder nos entregar. Ele sempre chega primeiro. A palavra vai dizer que ele era necessário passar por Samaria. E aí a gente pergunta mais uma vez, por que ele era tão necessário passar por Samaria? É simples. É porque Jesus, ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Jesus estava ali para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é atender às necessidades de uma mulher. A vontade do Pai é atender às necessidades de uma criança, de um jovem, de um idoso, de um adolescente. A vontade do Pai é atender às necessidades daquele que está pedinte, que está fraco, que está necessitando de alguma coisa. E Jesus vai exatamente ali para poder cumprir esta vontade do Pai e tem um encontro para com aquela mulher. A vontade do Pai é exatamente essa, atender às necessidades de alguém. Deus tem vontade, Deus tem um desejo de satisfazer as suas necessidades. Como muitas pessoas já pregaram, e você certamente já ouviu, Deus não dá aquilo que a gente deseja, mas Ele dá aquilo que a gente necessita. Deus não dá tudo aquilo que você quer, mas Deus dá exatamente aquilo que você precisa. Porque nem tudo que a gente quer ou que a gente deseja vai nos fazer bem. Mas Deus, sendo conhecedor do bem e do mal, do passado, do presente e do futuro, Ele nos dá na medida certa. A gente não sabe exatamente o nome daquela mulher. A única coisa que a gente vê aqui no conceito, Bruno, é que diz que ela era uma mulher samaritana. O povo samaritano foi um dos povos que a tribo de Israel se dividiu em duas: tribo do norte, tribo do sul. A tribo do norte tinha a capital Samaria. A tribo do sul tinha a capital Jerusalém. A tribo do sul, que estava reunida no sul, tinha como rei Judá. Por isso que o seu nome é chamado de judeus. Por que judeus? Porque eles estiveram sob o reinado de Judá. O povo que foi para o norte, porque ficou em Samaria, ele se misturava com outros povos, e isso não era do agrado de Deus. Então, para o judeu samaritano, era todo aquele judeu que se envolvia com outros povos e se tornava um povo mestiço. E por isso o sentido desta palavra, ela tinha uma configuração pejorativa. Quando chamava aquela mulher de samaritana, a intenção era exatamente trazer um preconceito sobre as origens daquela mulher. Mas ainda que a palavra de Deus nos mostre que o homem nos despreze, ou que os homens coloquem conceitos, ou que os homens coloquem apelido, ou que a gente seja rejeitado pela sociedade, Deus jamais nos rejeitará. A palavra do Senhor vai dizer que, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor Deus jamais me abandonaria. Amém.
Jesus não está ali para julgar aquela mulher na sua conduta ou a sua vida, mas Ele está ali para salvar uma alma, para restaurar uma aliança de relacionamento para com Deus. Por isso, a segunda verdade que a gente aprende, Jesus, Ele é a fonte das nossas necessidades. Terceira verdade. Qual é a primeira verdade? Jesus quer um relacionamento duradouro e eterno para conosco. Quando Ele faz a aliança, Ele não quebra a aliança. Quando Ele faz a aliança, Ele cuida para que a aliança permaneça e seja mantida. Por isso a gente diz que salvo para sempre. Ele não quebra a aliança. É por isso que a gente usa esse conceito, no sentido de que estando nas mãos dele, ninguém se perde. Jesus diz: todos aqueles que o meu Pai me deu e que o meu Pai me enviou, nenhum deles se haverá ou se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jesus, Ele é a fonte. Jesus, Ele busca conosco um relacionamento, e segundo Ele é a fonte das nossas necessidades. Mas terceira verdade, quem uma vez tem um encontro com Jesus, jamais será esquecido. Grave isso. Quem uma vez teve um encontro com Jesus, jamais será esquecido. Aquele encontro com Jesus marcaria a vida daquela mulher por toda a sua eternidade. Toda vez que a Escritura fosse lembrada, toda vez que a palavra de Deus fosse pregada ou fosse anunciada, toda vez que a palavra de Deus fosse apregoada, aquela mulher seria lembrada. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, aquela mulher é lembrada. Sabe por quê? Porque quem uma vez teve um encontro com Jesus, jamais será esquecido. Amém, glória a Deus. Talvez as pessoas te esqueçam, sua família te esqueça, seus amigos te esqueçam, seus irmãos da igreja te esqueçam, mas Jesus não esquece nem os anjos que estão no céu. Porque os anjos, eles se alegram quando uma alma é salva, e eles fazem festa no céu, e aquela festa é uma festa de celebração. Uma vez que você tem um encontro real e verdadeiro com Jesus e mantém com Ele um relacionamento, confiando no relacionamento e sabendo que Ele é a fonte, você jamais será esquecido. As pessoas esquecem, a família esquece, a sociedade esquece, a família esquece, os amigos esquecem, mas Deus nunca esquece. Amém, glória a Deus. Ele lembra de você. Talvez você possa, às vezes, estar orando no seu quarto ou chorando e dizendo: me esqueceram. Vai assistir aquele filme e esqueceram de mim? Jesus não esqueceu, não. Ele está o tempo todo te vendo e olhando. Sabe por quê? Porque ainda que você seja um improvável, Ele não te esquece. Zaqueu era cobrador de impostos, ele era rejeitado pelos próprios irmãos da natureza dele, da naturalidade dele, dos próprios judeus. Zaqueu era um improvável, mas Jesus não o esqueceu. Ele estava em cima de uma árvore, ninguém ligava para ele, ouvia o que ele estava fazendo, mas Jesus viu. Aonde ninguém te vê, Jesus te acha, Ele traz de volta e te arranca. Não importa onde você estiver, porque nem todo o poder do mundo pode te segurar quando Jesus te arrancar de lá. Glória a Deus. Eu vou profetizar: Jesus está arrancando o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, o teu parente, o teu tio, a tua tia daquele lugar e colocando em posição de luz, porque Ele é Deus. A mulher com o vaso de alabastro era uma improvável. Quantos de nós aqui éramos improváveis? Quantas pessoas, pelo que fizeram no seu passado, era improvável, e hoje outros passam pela rua, vê você com a Bíblia do lado, debaixo do braço, e diz: é crente? Esse aí, que te viu, que te vê, era um improvável. Edmilson, você era improvável, eu era improvável, Luz era improvável, mas para Jesus todos nós não somos improváveis, mas somos chamados e escolhido por Ele. A palavra de Deus vai dizer que o endemoniado gadareno era um improvável. Por quê? Porque ninguém conseguia segurar aquele homem. Ele vivia pelos túmulos, pelo cemitério, amarravam ele, botavam corrente, e eles quebravam as correntes no poder do inimigo.
Mas quando Jesus chega, transforma a vida daquele gadareno. Ele deixa de ser um improvável para agora ser um pregador do Evangelho. O cego Bartimeu era um improvável, ele estava lá largado no meio do caminho, mas ele não conseguiu ver, mas conseguiu ouvir, porque os ouvidos deles estavam abertos e atentos. E ele via um rebuliço, ele via uma conversa, ele via um caminhar de pessoas andando e marchando, e ele pergunta: o que é isso que está acontecendo aí? E alguém diz: é Jesus que está passando. Aquele cego pula, dá um salto do seu lugar e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia deste improvável, que é rejeitado pela sociedade, é escanteado pelos outros, é jogado de lado, é esquecido por toda a humanidade. Tem misericórdia de mim. E Jesus transforma a vida daquele improvável, transformando ele, trazendo de volta a visão. Glória a Deus. A mulher adúltera era uma improvável. Qual seria o destino e o final dela? Morte por apedrejamento, porque ela foi pega em adultério, em flagrante adultério. O sujeito correu, sumiu, esconderam. Ninguém quis dizer nem quem era, mas a mulher tinha que pagar por causa daquele pecado sozinha. Mas Jesus diz: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ela era, Dilson, um improvável. Talvez você passou por alguém improvável hoje. Você viu lá na rua largado pelo chão, cheio, sem mais forças, sem mais resistência. Mas aquele improvável é precioso para Jesus, assim como eu e como você. A mulher possessa de 7 espíritos, do qual Jesus expulsou os 7 espíritos, era uma improvável. Maria Madalena também era uma improvável. Mateus 26:13 diz assim: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a memória dela. Aqui esse texto está falando da mulher que quebrou um perfume de alabastro e derramou sobre todo o corpo do Senhor Jesus. Mas esse texto fala também de todo aquele que para Jesus fez alguma coisa. Todo aquele que para Deus faz algo jamais será esquecido. Deixa de ser um improvável para ser um aprovado. Deixa de ser reprovado para ser aprovado por Deus. Jesus vai dizer: olha, o que ela fez ou o que ele fez, o que ela fez ou o que é que ele fez. Tudo isso que ela fez, por menor que tenha feito, ela será ou ele será lembrado. O que você faz para Jesus, preste atenção, Jesus nunca esquece. Às vezes o ser humano é ingrato. Às vezes você faz o bem a alguém, você ajuda alguém, quando você precisa daquele alguém lhe dá costas, aquele alguém lhe vira o rosto, aquele alguém lhe despreza, aquele alguém lhe abandona, aquele alguém faz de conta até que você não existe. Mas a palavra de Deus vai dizer: aquilo que você faz para Jesus, Ele jamais esquece. Ele foi buscar, melhor, aquela mulher foi buscar água na fonte de Jacó e encontrou a fonte de Deus. Aquela mulher foi buscar água na fonte de Jacó e encontrou a fonte de Deus. Quarta verdade: o que você tem para dar, dê. Às vezes a gente tem algo para dar a alguém que está necessitado, que está pedinte, e a gente acha que aquilo é pouco e não é suficiente, mas aquilo que você tem para dar, dê. O que é que Jesus pediu àquela mulher? Não pediu nada demais extravagante, ele apenas lhe pediu água. Por que Jesus lhe pediu água? Sabe por quê? Porque cada um dá aquilo que pode. Jesus não nos pede nada difícil nem impossível, que não possa ser realizado ou que não possa ser compartilhado. Naquele momento, ao meio-dia, debaixo de um forte sol, o que era mais valioso? Dinheiro, tesouro, riquezas ou um copo de água? O que é que tem mais valor num deserto escaldante, onde as pessoas podem aparecer com uma caixa de tesouro, onde alguém pode aparecer
aparecer com uma conta bancária e dizer: olha, essa conta aqui tem milhões lá depositado para você. Você está no deserto com sede. O que é que vale mais? A água. Imagine você morrer rico, morrer milionário, com o tesouro no bolso, vai lá para o caixão. É por isso que Jesus diz assim: ó, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O copo de água era o maior tesouro naquele momento. Talvez alguém considere um copo de água insignificante, porque em sua casa, glória a Deus, não falta água. Mas Jesus disse que quem der, ainda que seja um copo de água a um dos meus pequeninos, esse jamais perderá a sua recompensa. Esse jamais perderá o seu galardão. Eduardo, Mateus 10,42 diz assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos. Outro texto vai dizer: a um dos meus discípulos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Alguns textos vão dizer: eu asseguro que ele não perderá o seu galardão. Um copo de água fria, um prato de comida, uma peça de roupa, um sapato que você não usa mais, uma sandália que está escanteada lá pelos cantos, empoeirada, cheia de teia de aranha, esquecida lá no seu armário, uma roupa que você não veste mais, ela está lá pendurada no guarda-roupa, tomando o lugar de uma roupa nova que Deus quer te dar. Um copo de água fria, um prato de comida, uma peça de roupa, uma palavra de elogio, ou até uma mão que a gente dá para alguém poder atravessar uma rua. É isso que basta. Aquilo que você dê, tem para dar, dê. Deixe que Jesus julgue qual o valor daquilo que você deu, porque o valor não está no valor monetário da coisa, mas está no efeito que por trás dela tem. Para você entender, a Bíblia vai dizer que havia uma mulher pobre com moedinhas na mão, e ela chega na casa do Senhor e no templo e deposita todas as moedinhas. Tudo que ela tinha, ela deu. Aí chega o pastor, bonitão, dinheiro no bolso, tira 100 reais, coloca lá no templo e sai todo satisfeito e alegre, achando que fez melhor do que a mulher que colocou moedinhas. Moedinhas dá para nada. Aí Jesus diz: aquela mulher, sim, ela foi justificada, ele não, porque para Deus o que importa não é o valor do dinheiro, não é a quantidade do dinheiro, mas é o valor que ele representa para você e para o próprio Deus. A Bíblia vai nos mostrar e vai nos ensinar aquilo que você tem para dar, dê. Primeira coisa que Deus quer conosco, um relacionamento eterno e duradouro. Segunda coisa que Jesus quer conosco, Ele é a nossa fonte, a fonte das nossas necessidades. Terceira coisa, verdade que a gente aprendeu, que todo aquele que uma vez teve um encontro com Cristo nunca mais será esquecido. Quarta verdade, o que você tem para dar, dê. A Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Hoje na Escola Bíblica Dominical, nós estávamos falando, estávamos degustando, estávamos viajando nessas verdades, nesses princípios bíblicos. Porque quem dá tem crédito, quem recebe tem débito. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Porque quem dá abençoa, e quem dá e abençoa tem fonte da onde tirar a bênção. Quem recebe tem um débito para com aquele que ele deu. Jesus lhe pede água, tão somente água. Quarta verdade, é a quarta ou a quinta? A quinta. Quinta verdade, diante de Jesus, aquilo que é importante se torna insignificante. Olha que interessante. Diante de Jesus, aquilo que é importante para você, ou para o mundo, ou para a sociedade, se torna insignificante. Aquela água que era tão importante para a mulher, porque ela vai ali com um único objetivo em seu coração, ela vai ali com uma única missão, que era encher o seu cântaro de água e voltar para casa. Aquilo para ela era o mais importante.
mas ela tem um encontro com o Senhor Jesus, e quando ela encontra com o Senhor Jesus, a palavra vai dizer que aquela mulher até esqueceu do cântaro, largou o cântaro e correu para os seus, para anunciar e dizer: será que ele pode ser o Cristo? A Bíblia vai dizer que os discípulos saíram, foram à cidade para comprar comida, mas quando os discípulos chegaram, a mulher saiu para levar comida. Você pegou essa? Essa desceu quentinha agora. Sabe o que é aquilo que desce quentinho agora? É quando desce do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles saíram para poder comprar comida, e eles voltam com comida. Aquela mulher saiu sem comida e ela volta com comida. Eles fizeram o sentido contrário, só que a comida que eles traziam era física e material, e a comida que ela levava era o pão que desceu do céu, que se chama Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito interessante isso aqui, versículo 7. O versículo vai dizer que os discípulos chegam e a mulher sai. Os discípulos foram buscar comida, mas a mulher não foi buscar comida, ela foi levar comida, porque ela sabia que tinha muita gente ali com fome e sede da verdade, que tinha muita gente ali esperançoso por aquele que haveria de vir, que era chamado de Messias, o Cristo. Por isso Jesus diz assim em sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão. A palavra de Deus vai dizer que o menino, viu, Mariana? A palavra de Deus vai dizer que o menino tinha 5 pães e quantos peixes? Isso, pode pescar. 5 pães e 2 peixes. Ele pega aqueles pães e 2 peixes e coloca na mão de Jesus, e Jesus devolve para ele 5.000 pães e 5.000 peixes para alimentar uma multidão. Aquilo que você dá a Jesus, que ainda que seja pouco, que você acha que seja insignificante, Ele transforma em algo que é importante para abençoar você e aos outros. A palavra de Deus vai dizer, meu Admilson, que ele vai em um casamento, e no casamento ele recebe água, e ele devolve vinho. A palavra vai dizer que uma mulher deu o seu último pão, o pão que ela tinha para poder comer. Ela e o seu filho, ela pegou aquele pão e deu para o profeta que representava a Deus, deu para Elias. E quando ela dá aquele único pão que ela tinha para ela comer, dividir com seus filhos, e depois ela diz: nós comeremos e morreremos. Mas ela decide entregar na mão do profeta que representava a Deus, que a palavra de Deus vai dizer que aquele profeta devolveu a ela vasilhas e mais vasilhas cheias de óleo e a panela cheia de farinha. O pouco que você bota na mão de Deus, Ele multiplica para trazer abastança sobre a sua casa e a sua vida. Nunca deixe de compartilhar algo que você tem, ainda que pouco seja, porque ainda que pouco seja, Deus multiplica. Aquele que você abençoar, Deus também lhe abençoará. Jesus, Ele é a fonte da provisão, e diante de Jesus o que é importante se torna insignificante. Entendeu isso? Sabe por quê? Porque só Jesus basta. Nele nós encontramos e satisfazemos todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 7, dizendo: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Jesus Cristo. Nem toda a riqueza desse mundo, nem todo o conhecimento desse mundo, nem toda a inteligência desse mundo é capaz de preencher o vazio que existe dentro do homem. Esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Só Ele é a fonte que preenche todas as nossas necessidades. Por último, para que a gente possa aqui fechar a nossa reflexão, primeiro eu quero lhe trazer à memória a primeira verdade que o texto nos traz, é que Jesus, Ele busca um relacionamento eterno e duradouro para conosco. Segundo é que Jesus, Ele é a fonte das nossas necessidades.
Terceiro, que aquele que uma vez que teve um encontro com Jesus jamais será esquecido. Ele pode ser chamado um ex alguma coisa. Não é assim que titula, aquele cara é um ex isso, é um ex aquilo, mas hoje ele é crente, os improváveis. Quarto, aquilo que você tem para dar, dê. A palavra de Deus diz que sempre haverá pobres na terra. Para quê? Para que você tenha a oportunidade de abençoá-los. E uma vez que você os abençoa, a bênção volta para você, dobrada. Porque Jesus está vendo todos os seus atos de boa ação. A palavra vai dizer ainda que diante de Jesus, aquilo que é importante se torna insignificante. Por último, a Bíblia vai nos dizer, ou melhor, você já ouviu falar que a igreja é o quê? A noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E quem nós somos? A igreja. Você já ouviu falar e aprende que a igreja é o quê? A noiva de Cristo. E nós somos o quê? A igreja. Portanto, nós que somos um membro da igreja, somos a noiva de Cristo. E quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, Ele vem buscar para nos levar para a sua presença. Amém. Você também já ouviu falar que o número 7 na Bíblia significa perfeição. É por isso que o homem foi feito no sexto dia, ele é imperfeito. Você já ouviu falar que o número 7 na Bíblia simboliza a perfeição, aquilo que é perfeito. Aí a gente volta na reflexão e olha, a mulher casou uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e agora na sexta vez ela estava em um relacionamento imperfeito. Mas Jesus aparece e propõe a ela uma nova aliança e um novo casamento. E por isso essa aliança e casamento em Jesus é o sétimo, e é o sétimo perfeito. Pois bem, Jesus, Ele está preparando um relacionamento e uma união com Ele eterna e duradoura. E Ele preste atenção, Ele é o noivo, a igreja é a noiva, o Pai é o celebrante, o Espírito Santo é o convidado de honra, e os anjos do Senhor serão as testemunhas. Você quer casar com Jesus? Quem quer casar com Jesus aqui? Eu acho que vocês estão fracos, não querendo não. Que noiva triste é essa? Quem quer casar com Jesus aqui? Amém! Glória a Deus! Porque Ele vem para buscar a sua igreja e nos levar para as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É a festa que Ele vai fazer de celebração com a sua igreja. Não mais aqui, mas na presença do Pai em toda a eternidade. A mulher teve 6 relacionamentos e todos os 6 foram perfeitos porque nenhum deles foi duradouro. Mas este 7º relacionamento é estabelecido por Jesus e haverá de durar para a vida eterna em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra e saber que o Senhor está trabalhando para que conosco tenha um relacionamento eterno e duradouro. Nós te agradecemos porque sabemos que Jesus, Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso nome foi escrito no livro da vida, uma vez que nos encontramos com Cristo, e portanto nós jamais seremos esquecidos. Nosso nome está lá registrado com o sangue de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos diz que aquele que tem um encontro com Jesus, ele não será esquecido, mas que tudo que chega diante de Jesus, ainda que seja importante, se torna insignificante. Ó Deus, que a nossa insignificância possa ser para Ti algo de utilidade para abençoar a vida do nosso irmão. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu como noiva de Cristo, a igreja santa, limpa, imaculada, que um dia haverá de estar na tua presença para a honra e para a glória do Pai eterna, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus?
Tem alguém aqui que ainda não é crente e quer fazer essa aliança com Jesus? Quer fazer aliança com Jesus? É entregar a sua vida a Ele e deixar que a partir desse momento Ele dirija o seu presente, o seu futuro. O passado já foi. O passado é esquecido. O passado é deixado para trás. O que importa é de agora para frente. Você ouviu a palavra, entendeu a palavra, o Espírito Santo tocou no seu coração e você quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém? Não tem? Então vamos ficar em pé. Estenda sua mão cá para frente. Que o amor de Deus seja derramado sobre nossas vidas e corações. Que a graça preciosa do Senhor Jesus possa inundar o nosso coração da sua presença todos os dias. E que a fonte de água viva possa jorrar dentro de nós. Que nós não precisamos de nada de fora para dentro de nós, mas nós precisamos do que está dentro para preencher o que está fora. Que a esperança que há no Espírito Santo e a doce consolação seja a nossa convicção diária de que um dia estaremos na glória com o Pai para celebrar as bodas do Cordeiro. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.